Olá, boa tarde, bom dia, boa noite. Aqui já é boa noite, mas você pode assistir de manhã, a hora que você quiser. Nós estamos nessa tentativa, nessa linha nova, entre aspas, de pensar e de tentar construir uma abordagem científica, digamos, da Constituição Federal de 88. E nesse sentido, nossas perguntas iniciais há algum tempo têm sido sobre o que ou como, o que faria parte dessa ciência da Constituição de 88 e como nós poderíamos, primeiro, nos aproximarmos dessa ideia de ciência constitucional, voltada mais especificamente para a Constituição de 88, mas num sentido mais específico ainda, que é de uma carta política. Então a gente vem tentando construir, digamos, essas passagens em alguns momentos anteriores. Alguns estão aqui no YouTube e outros estão em texto. Mas à medida do possível a gente vai tentar daqui por diante, como já estamos fazendo, clarificar um pouco o que seria esta ciência da Constituição de 88. Em alguns momentos também já vamos abordando um pouco o próprio objeto positivo da Constituição de 88. De maneira muito sumária, diria que trata-se do princípio da participação, sobretudo popular, cultural, social. Mas a gente vai ver também que esse próprio objeto positivo da Constituição tem muitos aspectos, como do apelo à democracia, à inclusão, à emancipação e daí por diante. Enfim, o vídeo de hoje tem um pouco esse desafio também, de pensar o próprio objeto, ou melhor, de pensar a ciência da Constituição, mas de maneira muito clara, sempre vinculada, essa forma de pensar, ao próprio objeto da Constituição, que seria o povo, a soberania popular, democrática, pluralista, e daí por diante. Então, nesse sentido, o nosso desafio também tem sido de, ao mesmo tempo, perceber uma metodologia que se adeque a essa posição e que não separe, evidentemente, objeto e sujeito. Então, ainda que a gente possa falar de um positivismo constitucional, basta ler o artigo 1º, nós teremos de seguir aquilo fielmente. Então, seria uma espécie de positivismo constitucional. Mas sempre tendo a clareza, portanto, de que não pensamos em nenhum momento nessa abordagem positivista de maneira tradicional, tradicionalista, em que a lei está acima dos problemas do mundo e que o próprio objeto e sujeito não se comunicam. Ok? Como de praxe também, eu fiz um pequeno roteiro. A diferença é que hoje estou sem aqui o meu notebook, está em revisão. Então estou usando aqui uma técnica, digamos, não digital, uma técnica mais tradicional também. Mas no roteirinho, então, nós diríamos assim: a ciência apta a investigar a Constituição de 88 receberá aportes da ciência do direito, é óbvio, com uma hermenêutica. Mas para que seja consoante a própria Constituição, deve-se recepcionar tanto a ciência política quanto a história, no sentido da ontologia, ali presente na Constituição de 88, e a teleologia. Portanto, desde logo, pode-se dizer que é uma ciência
constitucional não monocrática e nem monista. Esta é a nossa contribuição, percepção de hoje. A demonstração do princípio da participação, como eu falei há pouco, na Constituição de 88, é em si o melhor argumento constitucional de que a ciência na Constituição de 88 é recoberta do pluralismo cultural, social e de uma política expansiva, em que pese a urgência em se defender a Constituição de 88 e de modo positivo, e seria, em essência, a salvaguarda do próprio objeto positivo da Constituição de 88, ou o princípio da emancipação, sob os ataques da coorte fascista, um positivismo constitucional que resguarde garantias e direitos constitucionais, como dissemos, não pode ser tradicionalista. Este corte positivo da própria Constituição de 88 deve ser integrador e vinculante à força normativa democrática, a fim de que se possa defender democraticamente o princípio democrático que dá forma e conteúdo ao positivismo constitucional da Carta Política de 88. Ao mesmo tempo eu vou traduzindo a minha letra, né? Que depois de tanto tempo digitando, vou começar a escrever. Enfim, o positivismo constitucional que se apresenta é incomum, pois, se há urgência na defesa da Constituição de 88, a fim de que se leia o sim pelo sim e que se leia o não pelo não, por exemplo, o princípio da participação exige que se observe o pluralismo definido pela corresponsabilidade social, cultural, institucional, em outro exemplo. Nesse aspecto, trata-se do pluralismo positivado. É isso que a gente vê em inúmeros artigos constitucionais. Por conseguinte, ao recepcionar o processo civilizatório e a formação social brasileira, a Constituição de 88 rechaça qualquer tentação provinda do cientificismo, que é a eterna tentativa de se reduzir os fatos humanos a coisas, a eterna tentativa de se aplicar a subsunção formal, jurídica, dos fatos concretos à lei e assim explicar o resultado, entre aspas, juridicamente auferido. Tradicionalmente é isto um pouco que se entende por ciência do direito, de maneira muito rude, né? De qualquer forma, este pluralismo constitucional, eu gostaria de frisar isto, tem apelo, tem uma marca decisiva no próprio texto constitucional. Portanto, é nesse sentido que eu denominei de pluralismo positivado e também de positivismo constitucional, mas que tem os olhos, obviamente, abertos para o pluralismo cultural, social, político e até mesmo de acordo com o princípio da corresponsabilidade, né, no que se refere à articulação entre o Estado, as instituições, a sociedade, o povo, a família, o cidadão, a cidadã e daí por diante. Espero ter contribuído para clarificar um pouquinho essa ideia de uma ciência da Constituição, mas é óbvio que esta metodologia está em andamento. Muito obrigado.